A chuva. Da, 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 da. Ora, boa noite a todos, tudo bem-vindo? Tudo bem disposto? Como é que está a correr esta semana até agora? Ainda vamos a meio? Está a correr bem até ver? Hoje o tema é muito top, muito top. E a Paula também é fantástica, portanto acho que vai ter aqui muita informação agregada, vai ter também aqui uma boa visão do que é que, de qual é a experiência dela, porque ela é professora e também neste momento também é coach educacional, então trabalha muito com acompanhamento de crianças com alguma limitação, mas a gente já vai falar aqui um pouquinho sobre isso. Ela mesma vos vai falar aqui sobre ela e sobre o trabalho que ela tem vindo a desenvolver. Opa, boa noite! Boa noite, tudo bem? E aí, mulher do Então, Norte, está tudo bem? está tudo. Tudo Deixa-me só bem? ligar aqui os Liga, meus. liga, não te atrapalhas. Nada, cá estamos. Já está? Está tudo ok? Sim, senhora, tudo ok. Então, Ouvi. Paula, Então, bem-vinda. obrigada pelo Bem-vinda aqui convite, antes de às mais nossas nada. lives. Não, é com a maior satisfação. Até porque lives em português de Portugal, lives em português do Brasil temos muitas, em português de Portugal Exato. não é assim tão comum, Tão normal. pelo menos no meu perfil. Então é sempre bom ter aqui não que os brasileiros não o sejam, porque têm-me acolhido de braços abertos e agradeço todos os dias por isso, mas é sempre bom ter aqui os nossos Exatamente. compatriotas também connosco na luta por Divulgar as uma vida coisas positivas. melhor, por passar aqui um aprendizado sobre o que é este estilo de alimentação e por partilharmos de experiência, então é sempre agradável estarmos aqui todos juntos. Então agradeço também pela tua disponibilidade e pela tua vontade em participar, que prontamente Exato. te disponibilizaste logo no momento. Então, o que é que eu gostava de te pedir? Tu te apresentasses um pouquinho para quem não sabe, quem não te Claro. conhece, passar a saber quem é a Paula, o que é que tu fazes da vida, se é que fazes alguma coisa e porque é que chegaste aqui Muita até coisa, este muita coisa. mundo e por aí. Fala um pouquinho de ti. Ora, a Paula é professora há 16 anos, e trabalho com crianças essencialmente do primeiro ciclo. Há 2, 3 anos para cá, venho a desenvolver um projeto que eu chamei de Método da Excelência, onde trabalho com os alunos de uma faixa etária desde o terceiro ano até ao 12º, para ajudá-los a desenvolver estratégias de estudos, métodos de estudos, organização e gestão de tempo e na complementar ali o pacote completo, como eu costumo dizer, trabalhamos todo o equilíbrio emocional e físico, porque eu também sou praticante de programação neurolinguística e então juntei todas as valências e criei o que eu chamei o método da excelência. Nesta página do Coach PNL Educativo, neste último ano, com esta situação da pandemia, comecei então a apostar um bocadinho mais na divulgação do projeto online. Parte digital. Exatamente, fazia mais as sessões presenciais e funciona muito bem. Nós temos tido um feedback excelente da parte dos alunos e pronto, consigo ter resultados muito positivos. Temos transformações muito boas a nível emocional, de equilíbrio emocional nos nossos alunos. E principalmente relacionado também com as questões alimentares, porque surpreendentemente as alterações que nós vamos fazendo nas rotinas alimentares dos jovens, nós vemos mudanças estrondosas no que respeita à aprendizagem deles, no foco, na concentração, no rendimento escolar. Tudo isso é fantástico. As alterações que nós vemos só com mudanças no estilo alimentar, na forma, o ciclo circadiano, que nós também temos isso em consideração, e Isso é bom. tudo isso acaba por criar transformações excelentes. Então,
tu no fundo trabalhas com crianças de 8, 9 anos até aos 18, mais ou menos, não é? A partir dos 6. A A partir dos partir dos 6, 6 anos. pronto. Então Exatamente. dos 6 até aos 18 e o teu grande foco é criar um pouco ali de disciplina no estudo, trabalhar ali um pouco a performance, o foco, Autonomia, a acima de tudo, autonomia, o foco autonomia. no próprio estudo e na autonomia da criança e nessa vertente acabas por trabalhar não só a parte também de estratégia de tempo, de estratégia de estudo, mas também a Exato. parte da alimentação que notas que tem um impacto direto. Eu gostava que te falasses um Muito pouquinho grande. sobre a tua experiência, já vamos depois desenvolver um pouco do teu método, o que é que tu consideras no Uhum. todo, mas eu gostava que falasses um pouquinho, antes de irmos para o teu método como um todo, em que momento é que tu te apercebeste e em que momento é que tu entendeste que realmente a alimentação traduzia-se, ou a mudança da alimentação traduzia-se numa melhor performance e num melhor resultado do trabalho que tu já vinhas a desenvolver como professor e como coach educacional. Exato. Olha, então é assim, tudo começa, se calhar, e mesmo provavelmente também aconteceu contigo, connosco próprios, com uma experiência, eu sou muito autodidata e quando vejo que a sociedade e a medicina não me dá as respostas para aquilo que eu preciso, eu estudo muito, eu leio muito, eu pesquiso Procuras e a tua investigo. solução. Exatamente. Pronto, eu como desenvolvi, infelizmente, muitos problemas de saúde, muitas sensibilidades intestinais, eu tenho cólon irritável, problemas com o glúten, doença celíaca, desenvolvi uma série de problemáticas de saúde Todos que eles a causados pela própria, alimentação. todos eles causados pela alimentação, porque eu era seguida por gastroenterologia, por reumatologia, ninguém encontrava um diagnóstico, digamos assim, era medicação para tratar os sintomas, mas não havia um diagnóstico a dizer, olha, tens isto e vais ter isto para o resto da vida. Não, eu não tenho Crohn, eu não tenho doença intestinal, digamos assim, diagnosticada, tenho intolerâncias alimentares, muitas intolerâncias alimentares, não posso comer todo o tipo de alimentos à vontade, nem à vontadinha, e tudo isso acabou por me gerar uma série de investigações e o meu próprio estado psicológico era afetado com aquilo que eu comia, que eu ingeria porque não dormia, tomava medicação para dormir, eu andava sempre cansada, o meu foco, a minha concentração, não tinha vontade de fazer nada, tudo isso, isto não pode ser, eu não sou assim, isto não é Exatamente. normal. Isto não sou eu. Exatamente, eu que sempre fui uma pessoa super ativa, muito mexida, sempre fiz 1000 coisas ao mesmo tempo, sempre tive uma capacidade de organização muito grande e estava-me a ver numa situação que não era eu. E tudo isso me levou a investigar e a pesquisar e a ler muito, porque nós, vendo as diversas partes, os diversos estudos, acabámos por começar a criar ligações, Começamos digamos a assim. ligar os pontos, né? Exatamente, e fui excluindo Connecting the aqui, dots. exatamente, e fui aprendendo, digamos assim. E quando eu finalmente cheguei à alimentação paleo e depois Uhum. passei para a low carb, aí sim vi melhorias estrondosas na minha saúde física e mental. Foi fantástico. Eu fiz 3 meses de cetogénica, rigorosa mesmo. Uhum. Fiz aproximadamente fevereiro, março e abril, rigorosíssima a cetogénica, e as minhas dores da artrite reumatoide simplesmente desapareceram. Literalmente. Deixei de ter sintomas. E eu, a alimentação tem tudo a ver com aquilo que nós, Sem tudo a ver. os sintomas que nós sentimos, as doenças que nós temos, estão totalmente ligadas àquilo 90% que... delas é tudo dependente da alimentação que nós temos. Inclusive Exatamente. é a artrite reumatoide que tu mencionas. Estamos a falar de uma inflamação generalizada que se manifesta depois em problemas articulares e que Uhum. muita gente lhe chama de artrite reumatoide, mas não. Exato. No fundo é inflamação generalizada que quando nós corrigimos a alimentação e que deixamos de causar a inflamação e deixamos de consumir os alimentos que causam essa inflamação, nós Exatamente. deixamos de sofrer essas consequências. No meu caso específico, que foi a psoríase que me trouxe até aqui,
ela também, a psoríase também tem algum problema articular. Também há muita pessoa que Exato. se queixa a nível articular que sente grandes problemas. Eu tinha uma coisa que não sabia explicar e que curiosamente deixou de se manifestar, obviamente, que também tinha a ver certamente com a inflamação generalizada, que era, imagina, por exemplo, no cotovelo, no meu caso era o Uhum. cotovelo, há muita gente que é os ombros, há muitos que são a mão. No cotovelo eu sentia a ranger por dentro, como se fosse uma porta a ranger, é incrível. Mas era interior, por fora não se ouvia nada. Quem estava por fora, quem ao pé de mim não ouvia nada. E eu sentia por Exato. dentro um ranger que era inflamação das minhas articulações. E que depois de eu, obviamente já estamos a falar isto há 7 anos atrás, não é? Depois de Exato. eu estar com uma alimentação correta, acabou por se superar. E às vezes a pessoa pode dizer, isso foi coincidência. Não, porque quando eu vou de férias e estou, por exemplo, uma semana fora da dieta, e eu abro o jogo e eu falo para todo o mundo, e inclusive tenho vídeos aqui no Instagram que falo disso abertamente, em que digo que eu, para meu psicológico, para meu equilíbrio mental, eu faço uma semana no ano, ou 2 vezes no ano, uma semana que eu vou de férias realmente e que faço uma alimentação livre. Lógico que não vou estar a comer açúcar à colher, como muita gente faz, mas como um pouquinho do que quer e passei a ter algumas dicas do que é que eu sugiro, da maneira que eu sugiro que as pessoas o façam, pronto, que eu faço e que considero que é bom. E realmente quando eu saio do estilo da alimentação, eu noto novamente as articulações a ranger, noto na cara a psoríase, eu preciso estar mais tempo do que uma semana de alimentação errada, mas noto, por exemplo, escamação no couro cabeludo. Há certas coisas que eu noto que basta uma semana a comer errado para notar. E entendam que existe muita doença que se cura com a cetogénica, sem dúvida, e com uma alimentação low carb e também com uma carnívora, mas é só nós voltarmos a introduzir a alimentação errada, que é uma questão de tempo. Obviamente que quando estamos a falar, por exemplo, um problema de pele, um problema de articulações, que é uma coisa mais direta, nota-se em menos tempo. Se estivermos a falar, por exemplo, de uns diabetes, de uma resistência insulínica, estamos a falar de um espaço temporal maior Claro. para que aquilo se manifeste. E, de facto, é uma questão. E tem muita gente que fala, Edu, como é que eu agora então, já estou no peso que eu quero, como é que eu volto a comer tudo e manter o mesmo peso? E sem a Não, doença? Sim, não vai acontecer, tá? não, Então, vai, o que pode. acontece é, vocês emagreceram porque retiraram o alimento errado. Vocês curaram a vossa dieta porque tiraram o alimento inflamatório que causava a dieta. Então, para nós não termos estas duas coisas, aqueles alimentos têm que estar fora do plano alimentar. Não quer dizer que não Exatamente. haja um dia ou outro que se coma. Agora, por forma generalizada, por hábito diário, não é viável, porque não é uma questão de tempo até a coisa voltar. E realmente acontece muito em pessoas que abandonam a cetogénica porque estão no peso desejado e têm um reganho de peso. A culpa é Exato. da cetogénica? Não, a culpa é da pessoa que está que está a A comer voltar a... novamente o que não devia ter comido. Só isso, tá? Exatamente. Mas desculpa ter interrompido aqui agora este bocadinho. Estavas a falar? Não, não, e faz toda a Pronto. lógica falares isso e referires isso, porque há pessoas que dizem, mas tu agora vais comer assim para sempre? Quando é que voltas a comer um pão? Quando é que voltas a comer Voltas a massa ser normal. espaguete? É, e eu não posso mesmo comer glúten, porque o glúten para mim é um veneno e faz mal e prejudica-me imenso, causa-me imensos problemas de saúde. Então nem sequer pondero voltar a consumir pão. Eu como pão, mas faço eu em casa com farinha de amêndoa, farinha de coco e faço. Não tenho que abdicar do pão, digamos assim. Agora, com farinha de trigo ou aveia ou esse género de farinhas, não, está fora de questão. Esparguete, para mim, também está fora de questão. Agora, porque me faz mal. Agora, quem tolerar e quem tiver um grau de tolerância, não é que eu recomendo, mas pode consumir de vez em quando, Uma vez ou esporadicamente, outra, exatamente. uma pizza, uma lasanha, ok? Uma festa, um convívio com os amigos, why not, não é? Porque não? Exatamente. Agora, no meu caso, não posso mesmo, não posso, por questão de saúde mesmo, não posso. E há pessoas que custam um bocadinho compreender isso e acham que é extremismo da minha parte, mas quem tem a sensibilidade ao glúten, quem tem uma doença celíaca, não pode. E isso é para o resto da vida. Ponto. Não há hipótese.
Não há margem para cedências. Verdade. E quando é que tu te apercebeste, por exemplo, que havia impacto direto na tua parte cognitiva e que te levou a levar depois para as crianças também? Exatamente. A partir do momento que eu comecei a fazer low carb e cetogénica, principalmente, chegava ali a uma hora, mais ou menos tipo 10 horas, 10 e meia, digamos assim, eu começava a cair sono. Da noite, estás a dizer da noite? Yeah, sim, sim, 22, exato. Começava a ficar, pô, agora já não preciso tomar comprimidos e estou ali meia hora antes de dormir, que já bate. Já E vai. comecei a dormir muito bem, mas também, aí está, a partir do momento que eu fui mãe, eu nunca mais tive aquela necessidade de dormir as 8, 9 horas que antes necessitava. Eu agora durmo umas 6 horas, já estou ok, estou fresca, digamos assim. E eu notei isso, eu dormia muito bem, sem qualquer medicação, e acordava de manhã cheia de energia, cheia de vontade de fazer coisas, com uma concentração Pois é. muito boa mesmo. Tanto que até me esquecia por vezes de tomar um pequeno almoço, começava, preparava as coisas para os miúdos e tal, e começava logo a ver, ora bem, tenho que fazer isto, 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 a fazer a lista mental Programar o do teu que eu dia. tinha, programar o dia logo, eu assim, fogo, isto é mesmo, estou mesmo nova, renasci, digamos assim. Eu assim, vou fazer esta experiência com os jovens e comecei a aplicar isso com as crianças e com os jovens. Neste caso era uma faixa etária na altura, quando eu estava a acompanhar, já era a partir dos 14 anos, os que eu tinha na altura. Eram jovens dos 14 aos 18 e, um, e eles começaram a fazer essas alterações. Depois é assim que começámos a ver a alimentação. Muitos deles, a alimentação era concentrada em pão com fiambre, leite achocolatado, as Coca-Colas, os sumos. Eu assim, meu Deus. Depois fico sentado na televisão porque tenho preguiça de estudar, não consigo estudar e isto e aquilo. Eu, bem, então vamos fazer estas alterações e vamos ver como é que tu te dás. Mas assume-me esse compromisso. E eles então assumiam um compromisso, pelo menos durante uma semana, de se focarem e de cumprirem aquilo que eu pedia. E muitos deles, eu acho que só um é que não conseguiu Aplicar. aplicar as sugestões. E eles notavam diferenças assim, eu consigo ter muito mais energia. Tenho uma miúda que joga futebol e ela dizia, eu agora aguento muito mais o jogo, eu corro muito mais. E por pequenas alterações na alimentação. E é fantástico. E eu assim, isto tem tudo a ver, está tudo ligado. Começou por mim, depois apliquei nas sessões individuais que eu faço do método da excelência e fantástico, fantástico. Olha, e por acaso, para quem nos está aqui a assistir, não sei se têm conhecimento, mas eu aproveito para partilhar aqui isso, e por acaso acho que é algo que eu não, pelo menos recentemente não me recordo de ter falado. Nós temos aqui a parte frontal do nosso cérebro, que é responsável por tomada de decisão, autoconfiança, capacidade de resolução de problemas, entre outras coisas. Também aqui perto também está a nossa saciedade, compulsão, etc. Mas pronto, voltando aqui ao que nós estamos. E quanto mais houver consumo de farinhas, quanto mais houver consumo de açúcares, mais tempo esta parte da parte neurológica, o desenvolvimento atrofia. Então esta parte não se desenvolve. Inclusive, existem estudos mais antigos em que a projeção para esta parte estar totalmente desenvolvida era aos 20 anos e hoje já estamos a considerar aos 30 anos. Agora fica um pouco a leitura que é: foi erro de medição no passado ou é realmente a nossa alimentação que atrasou de tal maneira que nós vamos mais 10 anos a desenvolver a parte do pré-córtex frontal? É discutível, mas uma coisa a gente sabe que é o consumo de farinha, o consumo excessivo de carboidrato, o consumo excessivo de açúcar, a nível neurológico, faz uma atrofiação, faz uma limitação de desenvolvimento. E é normal uma pessoa doente, por alimentação, realmente ter uma maior dificuldade em tomada de decisão, autocontrolo, controle da sua própria vida, autoconfiança, e tudo isso é afetado diretamente. Então, muitas vezes, lógico que estamos a falar de cada um é como é. Imaginem, por exemplo, eu e a minha mulher, eu tomo decisões num segundo e meio assim,
a minha mulher não é assim tão fácil de fazer uma tomada de decisão, mas isso é uma coisa minha, é uma coisa dela. Isso deve ser normal das mulheres. É, exato, é uma coisa de Nós cada ponderamos um. tudo, É nós uma coisa de cada ponderamos um. tudo. Mas existe, nesse caso, é uma coisa de cada um. Mas existe muita gente que realmente a gente diz: mas aquela pessoa não consegue se disciplinar em mudar a vida, não consegue ver que está obesa, que tem excesso de peso, aquela pessoa não consegue fazer a mudança, aquela pessoa nunca toma uma decisão. Por isso é que muitas vezes diz: o gordinho é preguiçoso, o gordinho não faz as coisas. E o que se esquece de analisar e o que se esquece de falar é que realmente aquela pessoa é doente. E por conta da alimentação errada que os pais lhe vêm a trazer desde criança, que depois a pessoa faz a Exatamente. transição para adulto e mantém, e é preciso lembrar que, Porque mas a acha que pessoa aquilo é que é agora, certo. a pessoa falam muito, mas a pessoa agora é adulta, ela agora tem a responsabilidade dela, tá. Mas agora, fala para uma pessoa que vocês passaram 20 anos a comer de uma forma que é o vosso conforto, que é o que os vossos pais vos passaram, e agora sozinhos vocês mandam tudo pela porta fora e magicamente tudo fica fácil. Não é assim que as coisas acontecem. E realmente a pessoa é doente, realmente a pessoa tem uma dificuldade fisiológica causada pela alimentação errada, tá? Como por exemplo, às vezes como falam, aquela pessoa precisa sempre de um doce a seguir à refeição. Aquela pessoa é viciada. E às vezes esquecem-se de parar para pensar que aquela pessoa pode muito bem ter resistência insulínica e que o próprio corpo pede mesmo o doce, mesmo que a pessoa não queira, para compensar a pouca falta de sensibilidade insulínica que o organismo tem, para compensar. E por isso a pessoa consome açúcar. E às vezes é preciso haver esse discernimento. E muitas vezes os pais esquecem-se de entender os filhos como, e agora gostava que tu me falasses um pouco disso, de entender um pouco os filhos como ser individual, não é? E de entender que a criança pode ter problemas, que não é tudo só de querer e não querer, não é? Como muitas vezes a pessoa diz assim, a Uhum. criança não tem quereres, eu sou o pai, eu sou a mãe, faz o que eu quero e acabou. Mas não é bem assim, não é? A coisa não funciona bem assim, não é? O que é que tu achas um pouco sobre Não, isso? não funciona de todo, porque tanto a criança, é assim, numa faixa etária mais pequenina, eles mesmo assim têm quereres, têm vontades próprias, como é óbvio. O que não têm é um poder de decisão para selecionar aquilo que é melhor para eles, mas para isso é que estamos cá nós, certo? Exato. Então, nós podemos sempre dar-lhes as opções dentro daquilo que nós consideramos bom para eles, dizer, olha, preferes isto ou preferes isto? E eles têm ali uma tomada de decisão a fazer. É um falso domínio da parte deles, de certa forma, e é porque nós é que escolhemos duas opções que para nós são viáveis. São E eles válidas, não é? estão com a sensação de poder, ok, eu é que decidi aquilo que quero, mas estão a aprender a tomar decisões e isso é muito importante. E há muitos pais que dizem, eu não consigo, ele não come nada, ele recusa comer tudo. Recusa comer tudo, mas tudo o quê? O que é que você tem em casa para comer? Porque se tem em casa açúcar e doces e processados e tem o saudável, não é? Os legumes, as frutas e que sejam os iogurtes, o que é que ele vai escolher, não é? Se tem ali as duas opções, é óbvio que eles vão para o açúcar porque eles ainda não têm sequer a consciência Causa e efeito, não é? de saber o mal que aquilo lhes vai fazer. Então, a primeira opção, a primeira decisão que todo o pai tem que tomar é, dentro de casa não existe aquilo que eu sei que faz mal. Ponto. Resolve por aí logo o primeiro passo. Não existe. Então, os pais têm que ser o primeiro exemplo. Não é? Como é que eu vou dizer ao meu filho, não comas doces, E se tu estás a eu comer um Kit Kat ao lado. se eu tenho ali no armário escondido, lá na prateleira de cima, todos escondidos, Kit Kats ou não sei o que, não sei o que mais, e vou e vem o filho e apanha o pai ou a mãe a comer um chocolate ou as bolachas de chocolate, não é? Se eu não sou o exemplo, como é que eu vou obrigar o meu filho a... Não é? Então, primeiro nós temos que ser o exemplo. Se eu quero que ele coma a sopa ou que quero que coma legumes ou frutas, eu tenho que mostrar que eu própria também a consumo. Consumo frutas, consumo legumes, que é saudável, que é a minha alimentação tem que ser de acordo com aquilo que eu quero estipular para eles. Se eu vou comer barrinhas de cereais, vou dizer, olha, não comas a barra de cereais, come uma banana. Mas tu estás a comer, não é? Porquê é que eu não posso comer? É, Nós temos que ser e depois primeiro. existe muito aquela coisa que é,
mas o adulto sou eu é que sei, né? Não, porque Exatamente, a mas criança, eu concordo com isso que tu falas, que é de, eu aplico um bocado isto na fase adulta, por exemplo, numa chefia, numa empresa, que é liderar pelo exemplo, né? A gente não pode estar sempre, a falar, olha, tens que chegar a horas, não podes atrasar, não podes falar mal para os clientes, e depois o chefe, quando lá está, não cumpre um horário, está todo atrasado para todas as reuniões e fala para os clientes que nem uma besta, né? É difícil a pessoa depois passar para o cliente, então, mas quer dizer, ele é meu superior, eu é que estou preocupado. Não, eu falo como eu quiser. É igual em claro. casa, que é, não podes comer o açúcar, faz-te mal. Não, tens que comer os verdes. E depois a criança, coitada, vê os pais a comer o açúcar, que é o que lhe apetece. Se o meu pai posso, eu também posso. Porque é que eu não posso? Porque é adulto, depois quando cresceres logo fazes o que quiseres. Não é assim, né? É um bocado Sim. pelo exemplo, né? Porque assim, as crianças normalmente o cérebro ainda está em desenvolvimento e não funciona pela restrição. O proibir não é a solução, até porque até nós próprios, adultos, o fruto proibido é o mais apetecido, como nós costumamos dizer. Então não é o proibir, não é dar opções diferentes. As crianças não têm que deixar de comer o bolo de vez em quando, mas em vez de ir comprar um bolo, vem para a cozinha, faz o bolo com a mãe ou com o pai, confecciona com ingredientes que são minimamente aceitáveis, ok? E come aquele bolo e pronto, passou a vontade, arrumou. Agora não anda ali com embalagens e embalagens de queques e muffins de supermercados cheios de gorduras hidrogenadas e corantes e conservantes e sabe lá mais Deus o quê, a prejudicar a saúde. Eles não têm que fazer uma alimentação tão restrita como a minha. E qualquer criança ou qualquer jovem não precisa, não tendo problemas metabólicos, não tendo problemas de saúde associados, não precisam de fazer uma dieta tão restrita, mas que façam uma dieta de acordo com uma pirâmide sem processados e sem açúcares adicionados, digamos assim. Nós já temos doces da natureza, as frutas são os doces da natureza, eles podem comer. Claro que também não vão comer 5 bananas num dia. Tudo tem que ter um equilíbrio, como é óbvio. Agora, nós temos que ensinar e educar pelo exemplo e depois mostrar, olha, através de livros, através até de documentários e séries, mostrar o que é que acontece com o alto consumo de açúcar, com o alto consumo de processados. Nós já temos séries excelentes no YouTube, Fala sobre isso. até ainda ontem, propositadamente, eu publiquei um excerto lá do Muito Além do Peso, para demonstrar um pouco. As crianças, a partir de uma certa idade, já podem assistir a esses documentários. E os próprios pais podem fazer essa educação em casa, mostrar ao filho, olha, a lata de Coca-Cola que tu gostas, queres beber, são 7 pacotes de açúcar. Olha, tu se bebes uma lata de Coca-Cola com os teus amigos lá na escola, é a mesma coisa que estás a comer 7 pacotes de açúcar. Tu eras capaz de ingerir 7 pacotes de açúcar. Eles vão dizer logo que não, porque enjoavam e ficavam mal dispostos. Exatamente. E é através dessa educação que eles vão assimilando, de uma forma muito natural, que aquele alimento não é para ser consumido diariamente, nem com regularidade. É evitar ao máximo o Ice Tea, as Coca-Colas e essas coisas assim. É mesmo de arriscar da lista de alimentos de ir buscar ao bar, porque assim, nós proibir não podemos proibir, eles vão estar em contacto com esses alimentos diariamente, na escola, com os colegas, na partilha com os colegas, não adianta proibir. Festinhas de anos e por aí tudo, né? Festas de aniversário, nos snacks do bar, não é? No bar da escola. Há muitas escolas que já aboliram esse tipo de alimentos, mas em muitas, infelizmente, ainda existe. Ainda existe. E então, se eles tiverem uma educação nutricional, vão fazer Têm a opções melhores. capacidade de escolher melhor, né? Exatamente. Gostava que tu me falasses um bocadinho sobre, por exemplo, um caso ou dois casos que tu tivesses acompanhado e que me falasses, por exemplo, o pré e o pós de tu introduzires uma alimentação low carb ou pelo menos paleo numa criança, também para quem nos está a acompanhar e que é pai e que é mãe, para poder ter um pouco da noção do impacto direto que uma boa alimentação poderá causar nos filhos deles, por exemplo. Com um caso prático. Olha, mesmo. assim, muito rápido, tenho o caso de um jovem, acho que devias ter a volta de 15, 16, que ele tomava uns comprimidos, é o Rubifen,
para o déficit de atenção. Já fazia essa medicação e ele não tinha déficit de atenção, atenção. Atenção, ele não tinha déficit de atenção. Já tomava há cerca de ano e meio, não verificava melhoria absolutamente nenhuma, nem na capacidade de concentração, nem na capacidade de executar ou de estar atento nas aulas, não notava. Então eu fiz-lhe alguns inquéritos, algumas questões e dentre os meus inquéritos, um deles, que é extenso, é sobre o diário e rotinas alimentares. E pronto, e vimos que a alimentação era muito, muito má. Para não dizer péssima, era muito má. Começámos por aí e eu disse, olha, vamos fazer o desmame dessa medicação, até porque ele dizia mesmo, eu não vou tomar mais porque isto não me faz nada, e depois eu disse, tu já sabes os efeitos secundários dessa medicação. É assim, um jovem que estava na puberdade. É um medicamento que a nível vai interferir não só na parte cerebral, porque aquilo é para jovens com déficit de atenção, portanto vai acalmar, vai serenar, mas vai interferir com a parte hormonal. E um jovem, 15, 16 anos, está ali com as hormonas na adolescência, exatamente, com tudo. Hormonas todas aos saltos. Imagina o que é que aquilo estava para ali a causar. Ele estava deprimido, ele não queria sair com os amigos, tinha vergonha do próprio corpo, isolava-se, muita coisa mesmo. Começámos com, para além de outras situações de organização do tempo e gestão de tempo, organizámos totalmente o horário dele da semana, desde o momento que acorda até se deitar, e começámos a alterar a alimentação. Eu disse, olha, tenta comer ovos de manhã, porque ele era uma barrinha de cereais e um iogurte de beber da Mimosa, um iogurte líquido, era o pequeno almoço dele. Uma barra de cereais, que era o que era mais rápido, pegar e andar e ir para a escola. E depois não comia, à hora do almoço ia um café lá do colégio, ao lado do colégio, comia aquelas sandes feitas de maionese e não sei o quê, Coca-Cola ou 7-Up, ou já assim, essas latas. Refrigerante, exato. Era refrigerante. Lanchar não lanchava e depois ao jantar é que comia o que a mãe cozinhasse à noite. Pronto, era uma alimentação péssima. Pois comia sempre aquelas fatias de bolo de chocolate que há lá nesses cafés de bar de escola, não é? Era muito má. E começámos a introduzir os ovos, a introduzir uma boa porcentagem de carne ao almoço. Eu disse, porquê que não vais à cantina da escola? Porque fala-se muito mal das cantinas. E de facto algumas, para não dizer que são péssimas, têm alguns alimentos... Algumas são fracas. Algumas são. Quando servem salsichas, quando servem os hambúrgueres de supermercado, quando servem os nuggets de supermercado, tudo isso é assustador de ver que ainda existe nas nossas cantinas. Mas, na generalidade e na maioria dos casos, existem alimentos minimamente nutritivos. Existe a carne, existe o peixe, existem os legumes, as saladas. Temos, digamos assim, com alguns casos particulares, mas no geral as nossas cantinas até têm umas refeições minimamente equilibradas, incluindo a sopa. E ele começou a ir então à cantina, a comer a refeição, mas só pelo pequeno almoço ele já notou melhorias imensas. Ele disse, eu agora como ovos mexidos com queijo de manhã, a minha avó é que faz e tal, e estou muito mais atento nas aulas, estou muito mais concentrado, consigo fazer mais coisas. Isto em questão de 15 dias, mais ou menos. Foi assim uma mudança estrondosa. Deixou de ter acne, porque ele tinha muito acne. Melhorou imenso a pele. Ele próprio dizia, agora já gosto de me ver ao espelho. Então, nós ouvirmos isso num rapaz de 15 anos é muito positivo. E em 15 dias só mudámos a parte da alimentação. Claro que depois também tivemos a fazer o trabalho da autoestima com a PNL e essas questões todas, mas o essencial é que ele viu no aspecto dele. Ele viu que descansava melhor, ele dormia melhor, acordava com muito mais disposição. Passou a comer muito mais proteína. O segredo dele foi mesmo introduzir proteína, basicamente, porque ele que é fundamental e que é fundamental. Nós sabemos que é. Foi fantástico. Não, e de facto, por exemplo, obviamente numa adolescência o acne pode ser justificado por um desequilíbrio hormonal que faz parte
temporariamente pelo próprio crescimento, né? Fase. Porque o corpo está Exato. num ajuste, é normal. Mas Claro. realmente é agravado e muita gente tem adulta que mantém o acne. Não é normal já que isso aconteça, né? Às vezes não é normal ser tão grave e muitas vezes, se não a maior parte delas todas, vem realmente por uma alimentação errada, porque o acne vem exatamente de uma má alimentação no intestino que acaba por se manifestar na pele, não é um problema de pele e erradamente a maior parte das pessoas vai a um dermatologista ou vai numa farmácia compra um creme para a pele, fica tudo igual, tirando o dinheiro que vocês gastaram, e o que acontece é, vocês mantêm a alimentação, o problema mantém, então alterando tudo se corrige e o facto de ter, nesse caso, por exemplo, a atenção, a gordura é importante, a proteína é importante, um corpo Exato. subnutrido ou um corpo que não tenha a nutrição adequada, ele próprio vai ter que fazer cedências em algumas coisas, desde níveis de energia, normal funcionamento do nosso organismo, normal funcionamento do nosso cérebro. Então é normal também que a capacidade cognitiva fique muito afetada, até porque o nosso cérebro precisa bastante do consumo de gordura para que ele funcione normalmente. Exatamente. Paulo, o que é que eu gostava também de saber? Que era que tu sugerisses pela tua experiência como é que um pai ou como é que uma mãe pode começar por fazer uma. Bem, se calhar eu gostava de começar eu por falar uma coisa que é entendam que numa alimentação infantil, para um jovem, para um adolescente que está em crescimento, não Uhum. deve haver em nenhum momento, para já, um forçar de um jejum. O jejum deve de acontecer normalmente. Então, se a criança não quer tomar café da manhã, pá, não toma, azar, tá? Ele não vai morrer. Se ele tiver fome, ele come. Exato. E também não deve de haver uma obsessão extrema, no sentido que é cetogénico, tem que ser esta porcentagem de gordura, esta porcentagem de proteína, aquela de carboidrato, batata doce nunca pode entrar, uma banana nunca vai dar. Calma, tá? Estamos a falar de um corpo que tem uma demanda energética brutal, um corpo que está em desenvolvimento. Então, o leque de alimentos, na minha opinião pessoal, e acredito que muita gente concordará, e a Paula está a abanar a cabeça, e eu acredito que é porque concorda também, o leque é um pouco mais vasto do que a nossa visão só cetogénica, mas lá está. Exatamente. Temos que enquadrar as coisas no lugar certo. Uma criança sem doenças, uma criança sem uma patologia para ser tratada, uma criança que tem uma demanda de energia grande, que não é sedentária, tem a capacidade de processar mais alimentos e, inclusive, poderá sim haver alguns alimentos que até são importantes. Eu, por exemplo, no meu filho, eu incluo, por exemplo, uma batata doce na alimentação dele. Às Claro. vezes rola um pouco de banana, às vezes rola por exemplo, um pouco de manga ou de mamão, algumas frutas, pronto, mais açucaradas, que eu até não gosto Claro. que ele coma pela concentração de açúcar, mas que eu acho que na concentração certa poderá até ter alguma vantagem nutricional ali. Então, o estilo de alimentação que eu aplico para o meu filho é uma paleo barra low carb, tá? Não Exatamente. vou ao extremo da low carb nem ao extremo da cetogénica, mas dou um grande foco numa gordura saudável, dou um grande foco numa boa proteína. Se o meu filho não quiser fruta, eu não como fruta. E vou por aí. E eu gostava que tu falasses, isto só para entender, porque eu já sei que vais falar de algumas coisas que as pessoas vão dizer, então, mas isto é cetogénica, o que é que se passa aqui? Tu já está tudo meio perdido. E eu gostava de falar isto antes de tu começares, era só isto. Então eu gostava que tu me Exato. desse a tua opinião de como é que tu achas e como é que tu vês que resulta melhor a implementação ou a reeducação alimentar para uma criança, para um jovem, né, que está habituado, obviamente que se calhar quem já educa a criança a comer bem, a criança não vai sentir tanto, porque o hábito alimentar é aquele. Agora, para quem vem a comer errado, para quem vai no McDonald's, para quem vai comer aquele lanchinho do café que é o bolo, quem vai comer tudo que é açucarado, como é que tu achas que poderemos começar a colocar esta alimentação pronto, para reeducar e para criar ali uns Exato. novos hábitos alimentares? Olha, pronto, então, tal como tu, concordei em absoluto com tudo que tu disseste. Então, passo número um é quem tiver filhos bebés, que está a começar a introduzir os alimentos, fazê-lo
dando prioridade à alimentação o mais natural possível. Sem chegar a extremos, sem chegar a... Ai, não come batata ou não come arroz, nem pensar, jamais, nunca. Não. Porque são crianças que são metabolicamente saudáveis, então podem fazer um estilo de alimentação paléa. Pronto. Quando nós já temos crianças e jovens, eu falo pelos meus, principalmente a mais velha, o pequenito não tanto, mas a mais velha, está ainda a aprender, porque infelizmente eu não sabia há 8 anos atrás o que sei hoje. E a minha filha comeu papas, comeu muita coisa errada. Os leites com chocolate e Isso eu essas não coisas dou assim. nada. Não compro E é o nada que que fazes venha numa melhor. embalagem para ele. É o que fazes melhor. Agora, é inevitável que o teu filho vá ter contacto com a bolacha Maria, com o pão com manteiga ou com pão com doce de geleia. Porquê? Porque não sei se o teu vai para a creche ou não, Só mas, agora. por exemplo, os meus vão para a creche, andaram na creche e eu não dava esse tipo de alimentos ao mais novo, ele já não comeu. As papas que ele comeu em casa quando eu as fazia, e poucas, e porque ele preferia mastigar. Então dava-lhe a frutinha e ele mastigava, porque já tinha um conhecimento diferente, já tinha uma aprendizagem diferente, já outra visão. A mais velha, por exemplo, quando o Mano nasceu, eu já comia os ovos de manhã, já comia as claras em castelo no micro-ondas, a alutela, como eu costumo dizer, que é delicioso. E ela achava aquilo muito estranho porque ela era a torradinha com manteiga, sempre torradinha, 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 e era um ai Jesus para comer, estávamos ali tempo infinito para ela comer. Eu nunca forcei. O segredo eu acho que é nunca forçar a mudança. O primeiro passo de qualquer pai é retirar tudo o que é processado de casa. Para quem já está habituado a comer açúcar, o passo número 1 é: não vou comprar nunca mais isto porque é veneno. E olhar para aquilo como veneno, literalmente. O açúcar e estes processados que nós hoje em dia temos nos nossos supermercados, os cereais choca-piques e estrelitas e não sei o que, whatever, ainda vou ter aqui as marcas a virem a bloquear, a O problema. bloquear por eu dizer nomes, mas é verdade, tudo isso são venenos e nós, como pais, temos a obrigação de proteger os nossos filhos dos venenos. Porque se tu vires o teu filho a ir ao armário dos detergentes, tu vais ver que ele vai levar aquilo à boca, tu não vais permitir que ele beba o detergente, porque sabes que ele vai ficar doente. Porquê que vais permitir que ele beba uma Coca-Cola ou um refrigerante desses repleto de açúcar? É igual, tens que ter a mesma reação. Ai, mas ele faz birra, ele deita-se no chão, ele esperneia, faz 30 por uma linha. Está bem, mas se fosse o detergente da louça e ele estava a fazer birra que queria bebê-lo, tu não ias deixar, não ias ceder. Porquê que vais ceder ao chocolate? Porquê que vais ceder às bolachas com recheio? Não é? Tens que olhar aquilo na mesma margem de problema. A partir desse momento que o pai ou a mãe encara isso no mesmo peso, começa logo a mudança. E não havendo em casa, eles só têm as opções disponíveis. E depois aí, nessas opções que nós consideramos viáveis, eles têm a permissão para escolher. Quer comer um iogurte, come iogurte. Quer comer uma fruta, come uma fruta. Ok, o que é que eu posso comer? Olha, tens isto, não tenho mais nada. E isso acontece-me em casa. Às vezes o pequenito, porquê? Porque fora, no exterior, ele veio-me um dia pedir bolacha Maria com manteiga. E eu, bolacha com manteiga? Sim, eu comi na escola, bolacha com manteiga. E eu, ok, mas olha, a mãe não tem isso, o que é que tu queres? Olha, queres manteiga de amendoim? Eu tenho aqui manteiga de amendoim, por acaso. Ele adora manteiga de amendoim. E come muito bem manteiga de amendoim e gosta muito. E esqueceu, passou e andou, nunca mais pediu, pronto. Uma pessoa troca, faz a opção, troca a opção. E o primeiro passo é mesmo por aí, não forçar. Quando a Mariana viu que o Mano comia muito bem, quando eu comecei a introduzir os alimentos, o Tiago começou a comer ovos mexidos de manhã. Eu fazia para mim e ele comia também muito bem. E ela um dia pediu: à mãe, eu posso provar? Podes, filha, podes provar. E ela: isto é bom, eu gosto. E a partir daí
ela começou a comer Sa- sempre ovos Sabes, mexidos, sabes omeletes. que eu acho que a maior parte da dificuldade está na cabeça dos pais. E os Eu acho pais, que sim. o miúdo acha isto, o miúdo é aquele, coitadinho. Por exemplo, eu com o meu filho, eu tive uma guerra com a minha família. Coitadinho, não vai comer papas. E eu agarrei numa embalagem e disse assim, olha, está aqui esta embalagem, por cada 100 gramas que o meu filho tem, 60 são açúcar. Vocês querem que eu dê isto ao meu filho? É isto que vocês querem para o vosso neto? Ah, mas é assim, estamos cá todos crescemos com papa, que estamos cá todos. Pois é, uns hipertensos, outros diabéticos, outros com gota, estamos cá todos, está tudo bem, certo? Todos usam óculos na família, existe problemas também do maxilar, todos usamos aparelho, mas está tudo bem, certo? Não há problema algum. Querem? É. E a coisa começou assim, mas era difícil. Mas há muitos pais que não têm a E não perseverança é nisto. só, e depois viram-se e dizem assim, coitada da criança, Que deixa a criança ser exagero. feliz, deixa ser feliz. É, exato. A Feliz e resposta, doente, então, né? eu Deixa a vou-vos dar criança a, ser feliz e doente, tadinha. eu vou-vos dar a resposta para vocês dizerem quando disserem isso. Se a felicidade do nosso filho depende daquilo que ele coloca na boca, alguma coisa está muito errada, Pois é. Mas não é? sabes, Se a sabes, felicidade das crianças depender do que elas comem, está alguma muita coisa coisa vocês não estão a errada. fazer bem, né? Exatamente. E olha, Quando nós dizemos isto aos pais, parece que nos dá ali um choque mental aos pais. e olha que eu, pronto, eu não acompanho crianças, acompanho adultos e não há dúvida nenhuma que a maior parte do vício, da dependência, de tudo isso que hoje em adultos nós sofremos, vem de criança, porque era o coitadinho, se fizer alguma coisa bem, toma aqui o tocinho, não estejas triste, toma Não o estejas triste, pega gelado, lá um bolo, pega lá um toma lá, não bolinho. fiques triste, toma o bolo, fizeste os trabalhos de casa, que por acaso é a tua obrigação, nem mereces recompensa, mas toma lá o doce, toma lá. E isto começa a entrar como o efeito de recompensa no nosso cérebro e quando chega a adulto fica completamente impossível quase de superar. E é muito, muito Exatamente. difícil. E sempre que existe um Exatamente. crash, existe isso. Eu há bocado ia contar uma coisa sobre o meu filho que eu esqueci, entretanto, sobre os cereais. Era o quê? Não sei. Olha, por exemplo, aos Já meus, sei, já sei. Mas conta lá, conta enquanto lá só antes me que lembro. te esqueças. Não, E conta eu antes que te esqueças. estava a falar, e às vezes eu digo, mas o meu filho, coitadinho, não sei o quê, ele precisa. Vocês já viram uma criança a comer carne? Como é que uma criança pede carne? O meu filho bate com os pés na cadeira, com os braços no ar. O pai está a comer carne, também quer, também quer. Eu dou-lhe carne, até lhe brilha os olhos. Eu apanhei o meu filho, o meu cão, eu também não lhe dou só ração. O meu cão dou maioritariamente proteína de alimentação e às vezes dou-lhe um complemento de ração. Se eu não tiver proteína que chegue, uma coisa assim. E às vezes dou-lhe 2 ovos ao almoço ou 2 ovos para jantar. Eu já apanhei o meu filho a roubar ovo cozido da tigela do cão. E vocês, coitadinho do Não é o menino, único, não é o coitadinho do único, o meu também menino, faz isso. ovo cozido, que chato. Eu já apanhei o meu filho a roubar e eu tive que lá ir com medo que o cão lhe mordesse. Por acaso não Pois. morde, mas com medo, porque é comida, né? É uma coisa de instinto. Tive que Uhum. intervir e a felicidade dele. E agora o que eu faço é, quando eu estou a partir em pedaços o ovo para dar ao meu cão, eu agarro num Já, pouquinho de ovo e dou na boca dele. Aquilo é a felicidade, uma alegria. é o dia Uma, dele da- feliz. uma das estratégias que funciona muito bem para os pais que querem começar a mudar a alimentação dos filhos, por exemplo, é terem sempre ovos cozidos em casa. Fiz E hoje um eu até story sobre isso. eu vi, eu por acaso costumo fazer e tenho no meu Instagram pessoal, eu costumo fazer os ovos ao vapor, em forminhas, que ficam tipo formatos de flor e ficam espetaculares, ficam giros, ficam atrativos lá com aquela bolinha amarela no meio e o branquinho por fora. Ficam cozidos num tupperware transparente e depois coloco ali disponível. E eles às vezes vêm à cozinha, porque eles vêm o que é que eu posso comer? E vêm ali o Tupperware com os ovos, pegam no ovo, tal, Lá já está vão a eles. comer. Já está descascado, já está, é só morder e comer. E assim não caem sequer na tentação de querer outras coisas, porque a primeira coisa que vem ali está atrativo, está giro, no formato de uma flor, é giro, pegam logo e comem assim. E facilmente se acaba ali com aquela tentação de querer comer alguma coisa mais doce.
E há outra situação, uma criança que está ativa, que está entretida mentalmente, não tem fome. Se tu reparares, qualquer criança que está em estado de monotonia, em frente à televisão ou a ver vídeos ou filmes que seja, dá-lhes fome, porque não estão ativas. Quando as crianças estão a fazer um puzzle, ou quando estão a jogar, ou quando estão ativas a nível mental, não têm fome. Nem sequer se lembram de comer. Quando estão a brincar, a jogar a bola e tudo, ai, queres comer? Não, não tenho fome. Queres lanchar? Não, não tenho fome. Porque estão ativas. Uma criança motivada não se porta mal e não tem fome, porque está completamente abstraída. Normalmente tu há de reparar, com o teu filho, conforme ele vai crescendo, ele vai sentir mais fome quando está aborrecido. Basicamente, porque, ok, o que é que eu vou fazer? Não nota Vou ainda, comer né? qualquer Mas coisa. o meu filho tem um ano Exato, e ainda é 2 meses, pequenino, portanto, ainda é exato, portanto pequenino. ainda não tem essa base, talvez. Mas Exato. eu Mas também vais evito notar. o meu filho não ver televisão, nem pensar, põe ali que é mais fácil. Não, não põe ali, não quer saber que é o quê? É brincar, é para rebolar no chão, é o pai fazer palhaçadas, é mandar ao ar, é aquilo, é vamos para a rua, vamos passear o cão, vamos passear o bebê. A gente arranja o que fazer. Agora, estar em frente Claro, a uma televisão vegetal, não acho que faça bem, acho que não estimula. Porque, mas exatamente. a televisão ensina muita coisa, ensina os números, pá, ele aprende isso na escola, não tem E problema, tem tá? tempo, E tem tem tempo, tempo. exato. Ele não precisa de aprender agora os números. Lá Ele vai precisa é chegar de a altura que ele brincar vai e... querer, porque vai receber esse estímulo, não adianta, e vai fazer parte da vida dele, o ver desenhos animados, isso vai fazer parte da existência dele. O mesmo se refere às tecnologias, a usar o computador, a ver o YouTube, isso vai fazer parte da existência deles. Mais cedo ou mais tarde vai fazer. Cabe aos pais dizerem, olha, tens X X tempo tempo. disponível para veres, agora gera esse tempo, quando acabar, acabou, o relógio está a contar. E eu faço isso com a minha filha, olha, tens 1 hora de televisão para ver por dia. Como Portanto, é que vais dividir? Exato. gera isso que quiseres. Queres ver meia hora de manhã, meia hora à tarde? Ok, pois à noite não vês televisão, já sabes. Então ela vai, mãe, já gastei meia hora, agora ainda tenho meia hora. Mas vai gerindo ali, ela já sabe que não pode ultrapassar aquele limite. E pronto, e assim se consegue que eles também tenham outro tipo de atividades. Porque nós proibir, não conseguimos proibir, porque faz parte, nós próprios também vemos televisão, não é? Eu Tu por estás a acaso não ver vejo, eu televisão? nisso sou mãe. Mas a mãe vê, a mãe vê. Eu vejo pouca, A mas mãe vê. vejo pouca, mas vejo. O que não me falta é E coisas para ver, para ver e para estudar. Quem me dera a mim ter é tempo para televisão. ler. Exato. Eu leio É. bastante e uso bastante as redes sociais, pronto, portanto também não posso ser proibitiva, não é? Quando eu não sou o Sim, mas exemplo podes disso. criar um bom hábito, né? Agora, eu Mas queria, crio, exatamente, é isso, é hábitos. E e agora, educá-los eu nesse queria só, sentido. só agora para esclarecer aqui por curiosidade, para quem se calhar tem muita aquela pergunta de uma criança pode fazer cetogénica, uma criança pode fazer low carb, não precisa de carboidrato para crescer, e os nutrientes e tudo isso. Então, vamos entender que durante a própria gestação, então quando o feto se está a desenvolver ainda antes de ser criança, antes de ser bebê, a própria mãe, mesmo sem uma alimentação low carb, sem uma alimentação cetogénica, ela própria já começa a produzir corpos cetónicos, porque para quem em princípio vocês já saberão, mas para quem não sabe, é algo que nós produzimos numa cetogénica ou numa low carb muito very low carb, onde nós passamos a utilizar a nossa gordura para a fonte principal de energia, tá? E a mãe já começa a produzir isso mesmo sem uma alimentação cetogénica, porque é fundamental para o desenvolvimento do cérebro, e inclusive pensa-se que sem o corpos cetónicos o cérebro do bebê não conseguiria desenvolver, iria atrofiar, então é fundamental a presença de corpos cetónicos para que o feto aconteça, se transforme em criança, que desenvolva principalmente a parte neurológica. Inclusive, se nós formos medir a cetose de um recém-nascido, ele apresenta nível de cetose, certo? Enquanto o bebê mamar do peito da mãe, portanto, leite materno, não estamos a falar em leite em pós, não estamos a falar nada disso, Claro, leite materno, enquanto nada mais for introduzido, o bebê mantém o estado de cetose, é um animal cetogénico, ok? claro. Desculpem falar em animal, mas às vezes a gente esquece que nós somos animais também. A única diferença é que nós somos intelectualmente desenvolvidos e os outros não, ou alguns dos outros não. O polvo é bastante. Exato.
Mas, então, quando vocês têm preocupação de eu posso fazer isto para o meu bebê, não posso fazer isto para o meu bebê, ele nasce e desenvolve dessa forma. Então, é o estado natural do corpo humano, é um corpo que trabalha com corpos tónicos, tá? É o normal. Vocês podem fazer uma alimentação cetogénica, não tem problema algum. Inclusive, existe várias pessoas já a aplicar uma alimentação até mais cetocarnívora nos bebés e que para já não existe contraindicações, pelo menos descobertas, certo? Exato. Até porque estamos a falar de uma linha de trabalho mais recente e que a nível científico tem pouco fundamento e pouco material para nós podermos analisar, mas a nível cetogénico não tem qualquer impacto, inclusive tem grandes benefícios e grandes e pensa-se e projeta-se que crianças que cresçam e se desenvolvam em estado de cetose ou pelo menos com uma alimentação cetogénica são crianças que normalmente no longo prazo irão ser crianças que se vão destacar tanto a nível físico, tanto a nível de doença e a nível cognitivo e às vezes até inclusive consideradas quase que sobredotadas em algum fator, em alguma área, por conta do desenvolvimento mais eficiente. Então, não tenham qualquer tipo de problema, o corpo do Claro. vosso filho, o corpo da criança e do jovem está preparado e realmente prefere estar no estado de cetose. Agora, eu não quero fazer isto no meu filho, não quero ser tão restritivo, quero incluir um carboidrato, quero incluir alguma fruta. Então, tudo bem, façam uma linha paleo, uma linha low carb. Obviamente nunca vai entrar nada de processados, nunca vai entrar nada de manipulados, nunca vai entrar nada riquíssimo em açúcares, tá? Então, escolham frutas baixas em açúcar. Não vão fazer um sumo de 4 laranjas para o almoço, para o pequeno almoço do vosso filho. Não tem fibra, tem ali 60 gramas de açúcar, portanto, não faz sentido, tá? Eu quero colocar uma batata. Então, se calhar é mais interessante colocar uma batata doce do que uma batata inglesa, pelo próprio índice glicémico. Podem fazer, não estou a dizer que têm que fazer, mas talvez possa ser interessante Claro. fazerem esta Exato. jogada, né? Trabalhar um pouco ali de prevenção também e apoiar na parte nutritiva. Então, não tem qualquer problema, não tem qualquer contraindicação vocês colocarem um estilo de alimentação desses no vosso filho. E tal como a Paula falou, e muita criança que ela acompanha, muito jovem que ela acompanha, tem resultados diretos, inclusive no curto prazo, não estamos a falar de coisas do longo prazo, no curto Não, prazo só é de bem haver próximo, imediato. uma correção de alimentação ou de estilo de vida. Portanto, não tenham qualquer Ali- problema nisso. Aliás, até há já estudos, vários estudos que mostram em determinadas situações, casos de autismos, hiperatividade, déficit de atenção, problemas neurológicos, fazer uma alimentação cetogénica é vantajoso para a criança, porque vai ajudar nos níveis de concentração, no desenvolvimento neurológico. Já existem diversos estudos, qualquer pesquisa que vocês façam a nível de PubMed vão encontrar isso. Centenas, centenas. Já existem evidências mesmo concretas que a alimentação cetogénica é muito vantajosa em casos específicos nessas crianças. Se é vantajoso para esse tipo de crianças, imaginemos para as crianças ditas normais. Claro que vai ser vantajoso, claro que vai ser benéfico, porque vai ajudar ainda mais a desenvolver a parte cognitiva, a parte neurológica, porque um cérebro alimentado desenvolve-se melhor. Mas isso é lógico, os pais não têm que ter medo de dar comida de verdade. Têm que ter medo de dar processados e industrializados. Que não Isso sabem o sim, que lá está, nem sabem interpretar, não é? Com nomes que exatamente. nós nem conseguimos mencionar no rótulo, não faz sentido, Exato. né? É contra a natura, o corpo. Eu costumo falar muito isto e acho que é de fácil compreensão e não é preciso ninguém ser gênio, que o corpo, ele foi feito, quem acreditar em Deus acredita, quem não acreditar não acredita, mas é fácil de entender que nós estamos colocados num meio ambiente de natureza, certo? Quando o corpo humano foi criado ou quando nós desenvolvemos, seja qual for a vossa crença, não era suposto haver uma indústria de suplementos, nem uma indústria alimentícia, né? Nós saímos para caçar, apanhávamos o que havia na árvore, mais recentemente plantávamos, então é normal entender que o corpo se desenvolveu dessa forma. Então o nosso corpo sabe lidar com coisas que estão presentes na natureza, tá?
Então, a partir do momento que nós começamos a falar, eu preciso de proteína, vou tomar um whey protein. Oi? Alguma coisa já não está aqui bem, ok? Mas e um shake da Herbalife? Oi? Não é isto que o nosso corpo quer, certo? E aquela bebida que vem numa latinha vermelha, eu gosto tanto e faz borbulhas na boca. Aquilo nasce em que árvore? Não nasce em nenhuma árvore, certo? Então o nosso corpo Exatamente. não está preparado para tudo isso, tá? Exatamente. Obviamente que se vocês consumirem uma vez ou outra vez, tudo bem, ele vai arranjar maneira de lidar com aquilo. Agora, não vai ser algo de se acontecer diariamente. O que pode acontecer diariamente é comida de verdade. Então não tenham problema nenhum de dar isso aos vossos filhos. E como a Paula estava a falar, e bem, muita doença do foro neurológico, estamos a falar não só de crianças, mas de adultos também, Adultos também, autismo, exatamente. Parkinson's, Alzheimer's, Exato. epilepsias, entre outros, todos beneficiam de uma dieta cetogénica, tá? Lógico, algumas doenças poderão ter que ser uma cetogénica terapêutica, não uma cetogénica nutricional, mas isso é conversa para outro dia, Claro. mudado um pouco o rácio dos macros, mas todos eles beneficiam da presença de corpos tónicos. Então, quando aplicado a uma criança normal, não podemos dizer que não tem benefício nenhum, porque tem, tá? É uma criança. E muitas crianças com déficit de atenção, como tu mencionaste, muita criança hiperativa, muita criança que tem dificuldade em estudar, que aquilo dá dor de cabeça. Tudo passa pela nutrição e passa também por um mau funcionamento neurológico dessa criança. Por exemplo, eu tenho um post já muito antigo, nem sei se ainda está ativo, mas eu lembro de ter feito, que era um pouco uma sátira, que é um bebê, e diz qualquer coisa do estilo, achas que eu sou hiperativo, sabes o que é queimar todo o açúcar que tu me dás por dia? E eu faço uma leitura um pouco enviesada do que é que os pais dão de açúcar por dia e estávamos a falar 100 gramas de açúcar. Ora, Mas 100 gramas de açúcar, infelizmente, há muitos pais que não têm noção disso, que acham que não. Que, ele só bebeu aquele sumo que é 80% de é o fruta. light, é o Não, light. 80% de fruta e 20% de água, não açúcar adicionado. Depois vais ver sumo concentrado de. Isso é açúcar, sobre outro nome, camuflado. E os pais acham que estão a dar uma coisa que é E natural. pagam caro por uma coisa que faz mal para adoecer os filhos deles, né? E depois não Exatamente. entendem, coitado, teve azar, aparece tudo, está sempre doente e ninguém sabe, não sabe porquê. Não tem boas Uhum. notas, tá? São várias coisas. Então, pessoal, É. não tenham qualquer problema de colocar no vosso filho um estilo de alimentação saudável, um estilo de alimentação low carb, cetogénico, ou pelo menos uma alimentação Paleo, paleo, tá? exato. Sem problema algum. Paula, não sei se querias fazer algumas considerações finais, alguns aconselhamentos finais. Olha, eu queria apenas só te questionar em relação a uma situação Manda. que provavelmente até sabes responder melhor que eu. Normalmente, em determinadas situações, não em todas, eu faço a recomendação do consumo da vitamina D, dos ômega 3, porque eu tenho, é assim, a malta nova, a malta jovem, para comer de forma eficaz, às vezes acaba por ser difícil. Principalmente no que respeita à parte dos ômega 3, porque eles, peixe e gorduras e essas coisas. Então, aqueles que têm pânico de engordar e os rapazes estão Fogem da pior que as gordura. raparigas. E os rapazes ainda estão pior que as raparigas. Querem o tanquinho. Ui. E eu recomendo os ômega 3 e a vitamina D e o magnésio. Eu acho que são, digamos assim, não gosto muito de recomendar suplementação, mas acho que estes três se destacam no que respeita a nível da aprendizagem e ajudar, no fundo, num resultado mais positivo. O que é que tu achas? Olha, magnésio, nós sabemos que hoje 60 a 70% da população mundial tem déficit de magnésio. Para quem nos assiste do Brasil, está provado já que o próprio solo do Brasil é pobre em magnésio. Então, mesmo que seja um bom produto, o próprio solo já vai fornecer pouco. Exato. Outra coisa que acontece é a própria alimentação já está muito deturpada e nós não consumimos magnésio suficiente. Para além disso, nós estamos com déficit de absorção e de retenção. Há muita gente com intestino permeável, há muita gente com deficiência de vitamina C, e então nós não temos nem suficiente, nem absorvemos o suficiente.
às vezes só uma correção de sódio é necessário. Mas nós sabemos que 60% a 70% das pessoas têm déficit de magnésio. Existem vários sintomas que nós poderemos identificar, como as câmbrias, cansaço crónico, prisão do ventre, às vezes até as próprias arritmias cardíacas sinaliza falta de magnésio, aquela Exato. pálpebra a mexer sozinha, que às vezes algumas pessoas sentem, que eu já senti no passado, é falta de magnésio. Então, sempre que nós temos algum destes sintomas, magnésio é interessante e eu quase que aposto que toda a gente deveria de suplementar, ou pelo menos 2 em 3 deveria de suplementar, porque nós sabemos, Exato. isto é estatística, que 60% a 70% tem deficiência de magnésio, tá? E ela é Exato. super importante, é responsável por mais de 300 operações no nosso organismo. Então, acho que Exatamente. sim, mas com a ressalva de um bom magnésio, tá? Existem vários tipos de Sim. magnésio, Sim, cloreto de magnésio e óxido de magnésio, ou não cloreto de recomendo. PA, eu não recomendo porque, primeiro, é de origem de minério, tá? Tem algum impacto negativo no nosso intestino, por isso é que ele é bom para soltar também o intestino, e é muito pouco absorvível. Estamos a falar de cerca de 5%, 10% de absorção. Então, estamos a falar quase um rácio ridículo. E depois há outros magnésios, como o dimalato, como o citrato, como o inositol. Há várias coisas que são boas. Depois podemos falar nisso no futuro, mas acho que sim. Acho que é uma coisa boa. Exato. E também, normalmente, um jovem tem uma vida ativa, tem um gasto energético. Acho que sim. Bacana. Vitamina D, eu acho, acho que sim, mas que deve ser vitamina D3, tá? Tem que Sim, ser D3. a especificidade da D3, Exatamente. tá? Acho muito Exatamente. importante. É Nunca D3. eliminar a exposição solar, porque é fundamental, Claro. mas a D3 acho que sim. Qual é a ressalva que eu aqui faço? Uma vitamina D3, tal como, por exemplo, o cálcio, são vitaminas que precisam de um veículo de transporte até ao local certo. Por curiosidade, pensa-se, ou existem alguns estudos que apontam que quem suplementa cálcio na velhice morre 7 anos mais cedo do que quem não suplementa. Porquê? Porque como não é utilizado o veículo de transporte, aquele cálcio Exato. vai alocar nos tecidos moles, tá? O D3 tem inclusive rugas, muitas das rugas são associadas ao cálcio ali acumulado, tá? Então o que é que nós podemos tomar para libertar isso? E para utilizar como veículo de transporte, e eu aplico isso na vitamina D3 também. Vitamina K2 com a variação MK7. Acho que é muito interessante porque vai servir de veículo de transporte para várias questões. Algo que se calhar poderia ser interessante de tu introduzires, não que eu acho obrigatório, mas que às vezes é interessante, é a vitamina C, por uma questão mesmo de correção e de melhoria de absorção. Acho que sim. E quais é que foram as outras que tu perguntaste? Era isso. Não, era magnésio, vitamina e o ômega 3. E o Eram ômega as 3 gorduras sim, ômega essenciais. 6 eu não Porque acho. nós já consumimos muito ômega 6, O ômega exatamente, 6 já é para demais, inclusive compensar ali um bocadinho, exatamente, o ômega 3 entra ali bem para o rácio equilibrar. contra o ômega 6 e inclusive às vezes, eh, por exemplo, o escaldão de pele, às vezes há algumas coisas que aponta para células intoxicadas, maioritariamente inflamadas por ômega 6 em excesso, já oxidado, que acaba por se manifestar em queimadura de pele, porque não é suposto Exato. nós sofremos de queimadura de pele quando exposto ao sol. Então Uhum. acho que sim, o ômega 3 também vai bem, não que eu acho obrigatório, mas é algo que também não me choca de ser suplementado. Sim, eu normalmente só recomendo quando vejo que há algumas situações que, a nível nutricional, eles mesmo não consomem, não gostam de peixe, não comem Uhum, gorduras, uhum. então recusam-se mesmo. Mais fácil introduzir. Porque há aqueles que gostam, eu digo mesmo, come fígado, gostas de fígado, come É pá, fígado, anda ótimo. lá, come fígado. Há alguns que até Fígado, gostam. salmão e isso tudo aí, Há acho que alguns que gostam, eu, pronto, já não precisas de mais nada, comes fígado, já podes comer uma fígado vez está por ótimo, semana que fígado tem está tudo. ok. Exatamente. Com fígado não precisa suplementar mais nada. Embora a mim me custe, confesso que me Eu custa também, muito. eu tento arranjar soluções, agora uso as cápsulas de fígado que é com gel, pedaços mais pequenos de fígado e consumo. Uhum. Também vou tentar picar, que é uma boa estratégia que eu ainda por acaso não experimentei, que é mandar picar o fígado junto com carne normal e fazer, por exemplo, um hambúrguer dali.
então como o Sim. fígado vai misturado, o sabor fica muito menos ativo. E agora estou à espera de ir às compras para comprar os ingredientes, mas vou experimentar fazer uma receita do chefe Miranda, que é deixar também o fígado de molho em vinho branco, etc. E depois, quem eu conheço que já experimentou, diz que aquele sabor do fígado, aquilo tudo, fica ótimo, fica Desaparece. saboroso e não fica com aquele gosto forte. Exato. Olha, está aqui uma Debbie a falar dos lanches que a prefeitura, neste caso, no nosso caso, as juntas de freguesia, as escolas oferecem. Aí, nessas situações, ou os pais podem intervir e solicitar a melhoria dos lanches, ou então sugerir, eu não quero que o meu filho coma isso, eu mando lanches de casa. Há escolas que vão permitindo, há escolas que vão permitindo, as que não permitirem, então são obrigadas a criar alternativas, porque, ok, não quero deixar que o meu filho leve lanche de casa, então crie lanches que eu considero aceitáveis. Também os pais têm um papel muito importante nas escolas e se calhar imporem-se um bocadinho e serem um bocadinho mais rigorosos com os diretores e com as diretorias, não é? Se calhar seria uma vantagem, porque infelizmente há muitos pais que têm medo de enfrentar as direções das escolas e às vezes as direções ou as prefeituras, não Quem é? As for, que seja, responsáveis. exatamente, quem for Quem que... for responsável por Exato. organizar esses lanches e as refeições, é importante que os pais criem um núcleo de pais, não é? Se organizem e vão lá falar e dizer, olha, isto não são lanches aceitáveis para nós não queremos isto para os nossos filhos. Apresentámos aqui uma lista daquilo que nós consideramos aceitável. Então, mediante isto, criem lanche ou então deixem-nos trazer de casa. E depois as direções que tomem a postura adequada. Só que os pais também têm que ter um papel ativo, não é deixar, eles só comem asneiras e porcarias e deixar ficar. E deixar ficar, Assim, exatamente. assim Inclusive, não são eu bons. sei, e atenção, eu digo isto, mas eu tenho noção que dá trabalho. Agora, vocês podem, eu tive ou ontem ou antes de ontem, já nem sei, estive a fazer panquecas para o lanche do meu filho. Mando para a escola, Eu vou depois por fazer um exemplo, post não é? com sugestões de lanches, que é o que eu faço. Normalmente uma boa estratégia, e serve para os pais todos, é fazer ao sábado ou domingo uma listinha com 3, 4 lanches, que eles considerem aceitáveis, comprar os ingredientes para ter já tudo preparado, guardar no frigorífico já numa caixinha os lanches já separados e chega o dia só pegar e colocar na mochila das crianças e não perdem tempo, não se estressam. E agora o que é que eu vou pôr? Olha, pega lá um queque destes que estão para aqui, não é? E assim já criam, já não se estressam e já sabem que os filhos vão levar um alimento Por saudável. exemplo, fiz panquecas com ovo, óleo de coco, farinha de coco e um pouquinho nada de sal. E depois usei só um bocadinho de manteiga, pronto, para não agarrar a panqueca, não Não coloquei é? na própria panqueca. Pá, e o meu filho fica feliz da vida, dou-lhe a panqueca, ele fica ali a comer aquilo. Ainda ontem fui passear Eu ali adoro. à praia no Pardão e ele vai a comer a panqueca, todo feliz da vida no carrinho. Eu vou passear e na escola igual. E em casa também adora. E é uma solução boa, é fácil de transportar e pode-se mandar. E inclusive, imagina, porque é que um bebê ou uma criança não pode lanchar um ovo cozido? Claro que pode. Ah, Os meus não, excesso de levam. proteína. Não, mas qual excesso de proteína? São 5 gramas de proteína, não tem problema algum. Olha, para teres Sobra, noção, sobra. os lanches da minha filha, que ela chega à escola e é a única diferente. E ela Pois. fica orgulhosa porque é diferente. Pronto, nós explicamos que ser diferente é bom. E então ela fica orgulhosa porque leva os tomates cherry numa caixinha, depois leva um ovo cozido e está lá toda orgulhosa a descascar o ovo, não é? Uns outros a comer pão. Os outros a comer pão e ela toda contente. E a professora, ai, muito bem, Mariana, tens aí um ovo cozido. Isso é que é um lanche saudável, assim não tens fome. E ela, pois não, e não sei o quê. Toda orgulhosa porque ela é o centro das atenções, que ela adora ser o centro das atenções. Mas pronto, os lanches pode ser ovo cozido, as cenourinhas baby, os tomates cherry, o iogurte natural, os queijinhos Baby Bell, aqueles queijinhos individuais que nós temos, não sei, no Brasil também deve haver Não, acho que opções não, do mas já deve género. haver parecido, exato. Pronto, nós até temos uns que são os palitos de queijo mozzarella, que eles podem, que é em doses individuais, que eles Eles são, têm o poleguinho ou polenguinho ou uma coisa assim, uma embalagem azul. Quem assiste aí do depois Brasil são, vai saber de certeza. exato, Poleguinho, exato. corrijam Temos, aí,
Escrevam aqui o que é que eu estou a dizer. O Exato, nome mandem o nome correto. certo. Vocês sabem qual é que é, o polenguinho ou poleguinho. São pequenos lanches, eles também não precisam levar ali uma marmita gigante, não é? Porque depois têm o complemento na escola o almoço. E mesmo que não comam o almoço todo, é o que eu digo à minha filha, ela às vezes leva o ovo cozido, leva uma fruta e o tomate cherry ou as cenouras baby. Eu digo, olha, deixa o ovo para a Polenguinho, já tarde. está, é isso É mesmo. É isso polenguinha. mesmo. E até lhe digo, leva o ovo, deixa o ovo para comer à tarde, porque se o almoço não for bom, depois podes compensar com o ovo de tarde. Porque ela de manhã, ela já come ovos cozidos, ovos mexidos com queijo de manhã. Boa, E então já sei que a partir dela não vai ter grande fome a meio da manhã. exato. Eu assim, olha, se comes uns tomatinhos ou bebe um iogurte, pronto, está arrumado o assunto. Está feito. E à tarde, se o almoço for fraquinho, ela tem ali uma prevenção, tem Cada ali o ovo ovo. cozido. E ao menos protege-se por aí, está alimentada, está nutrida. E Não, vai porque conseguir. imagina, eu acho que eu preciso encerrar a live, mas só para fazer aqui um bocado de finalização também, que é, dizer, mas qual é, mas porquê? E tem o pão e a bolacha, que é o que se come, que é... Pessoal, e eu já falei disto, eu acho que se não é todas as lives, deve ser live sim, live não, que é, quando vocês olham para um alimento, não é para um produto alimentício, é para um alimento, vocês pensam, o que é que este alimento me vai trazer? De bom, de vantagem. Pá, o Claro, pão não tem nada. A bolacha não tem nada. Pelo contrário, tem coisas que vão trazer consequências no vão longo prazo, não prejudicar. é? Vocês agarram no ovo, é pá, agarra num papel e numa caneta que eu vou começar a dizer as vantagens, não Vale a é? pena. Por Exatamente. exemplo, vocês podem mandar pão, mas o meu filho adora pão, estão todos a comer pão. Pá, faz um pão cetogénico, faz um pão Exato. carnívoro com farinha de frango, por que não? E fica o miúdo a comer o pão todo contente igual aos outros, nenhuma criança sabe que é outro pão, está tudo bem. Olha, eu O tenho no meu problema, eu acho perfil que o problema está na pessoal, cabeça dos na pais e cabeça dos na pais, preguiça. E exatamente. na preguiça. Na preguiça de fazer as coisas. Na E os pais preguiça de têm que fazer. mudar um bocadinho o mindset e É. dar ali o clique. Eu, se preparar as coisas com o tempo, chego à altura que vou precisar dos ingredientes, está feito, não há stress. O pão carnívoro, o pão de frango, que eu tenho a receita no meu perfil, podem ir lá ver, é super simples de se fazer, congelado às fatias, É isso que eu ia dizer. Até dá para aguenta, descongelar logo para o dia e dá pronto. para descongelar no Aliás, se dia, calhar mandas congelado e aquilo depois descongela na mão e até. na hora de comer está Está feito, tranquilo. pois, exato. Na tostadeira, basta aquecer, pôr o queijinho em cima e o meu pequenito adora. A mais velha é mais difícil porque aí está, ela ainda tem o paladar Acostumado ao muito outro. acostumado ao anterior. Então acaba por ser sempre mais difícil a mudança. Mas mesmo assim já mudou muita coisa. Já vai mudando muita coisa, já vai fazendo opções bem mais saudáveis. Vai tudo dos pais. Os pais têm que ser os primeiros a mudar, ser o exemplo primeiro. Exatamente. E, pá, e ter a consciência que vocês, obviamente, toda a gente adora agradar aos filhos, não vou pôr isso em questão, eu também adoro ver o meu filho feliz e a rir-se. Mas os pais não têm a obrigação de dar tudo o que faz o filho feliz. Os pais têm a Exatamente. obrigação de dar o melhor para o filho em todos os sentidos, tanto de educação, quer dizer, se os vossos filhos são felizes a roubar num supermercado, vocês não vão incentivar a fazer isso porque não é correto, certo? O certo não é isso que nós vamos implementar. A alimentação é igual. Mas ele adora comer gelado todo o dia, adora, por exemplo, eu tenho, não vou falar em nomes, pronto, para não criar aqui problemas, mas conheço mães que reclamam que os filhos são hiperativos, são muito complicados, é muito difícil, têm intolerância ao leite, têm tudo e têm não sei o quê. Ela própria todo o dia come um bolo e ainda diz, não sei o quê, que anda cá a comer um bolinho. A criança não pediu, a mãe dá o bolo para ele. Porquê? Porque a mãe quer a aceitação, porque para ela é bom comer o bolo, quer dar o bolo para o filho também. Exatamente. Né? E está a criar um problema no longo prazo que eu não sei depois como é que irão lidar com ele. Por exemplo, às vezes, vamos todos, minha mulher diz, vamos encontrar aqui com eles. Onde é que eles estão? O ponto de encontro é ao pé da relote dos gelados. E quando eu chego lá, toda a gente está a comer um gelado. É comer gelada. Todos, e eu vou lá, e depois tu dizes, mas também é preciso viver. Tudo bem, mas eu vou lá todos os dias de uma semana ter com eles, todos os dias a criança está com gelado. E já comeu o bolo no lanche. Exatamente. E Né? depois não para. Não me cabe a mim julgar, cabe a Deus, mas eu não acho certo. Eu não faria para o Eu meu. também não. Eu não faria para o meu. Paula, Eu também não. obrigado. Não sei se queres deixar alguma Obrigada dica eu. assim de finalização. Obrigada pelo convite.
E espero, eu comprometo-me, pronto, fazer um post com uns lanches Opções de lanche. saudáveis, opções de Isso é lanches. boa. Vou tentar encontrar os equivalentes em brasileiro, no Brasil, Podes-me dizer que para ver se eu consigo. tento dizer que eu já estou habituado aí Pois, ao meu povo exatamente. brasileiro, já estou. Eu estou quase Conto aí, brasileiro. conto, tu que estás Sou quase quase batizado brasileiro. no Brasil. Estás quase com dupla Quase, nacionalidade. quase. Já falei ali com o CEF e eles vão dar o visto para mim. Para a semana Pronto, vou buscar o CPF. comprometo-me então a fazer uma listinha com sugestões, digamos assim, de 4, 5 lanchezinhos para os pais poderem fazer e preparar para os filhos poderem levar para a escola ou para comerem em casa, digamos assim, porque há escolas que não permitem, que eles é que dão Pois. os lanches na escola. Mas aí cabe aos pais depois intervir lá nas escolas, também terem um papel um bocadinho mais ativo. Os pais também têm que ser mais proativos. Pé firme, né? Ok? Muito obrigada Então pelo vá, convite. Paula, obrigado pela tua disponibilidade, obrigado por tudo o que partilhaste connosco, obrigado a toda a gente que nos assistiu durante esta hora Obrigada. e 20. Obrigado a todos e até breve. Até breve. Tchau, Muito tchau. obrigada. Tchau.